Fala galera, eu sou o Vitor Matheus e hoje eu sou o professor da nossa EBD. Espero que você esteja ansioso para aprender mais de Deus, que você esteja ansioso para saber mais, procurar mais sobre Deus, como Ele está disposto a se manifestar para nós hoje. E o nosso tema é como é a minha adoração a Deus. Creio que é um tema importante nesse tempo e que isso leva você à reflexão e transformação da tua mente de acordo com a de Cristo. Amém? O nosso texto base hoje é João 4, versículo 23 e 24. Se você quiser, seria importante que você anotasse algumas coisas também para ver se bate com o que a gente tem falado e para você lembrar também, que ajuda a mente a lembrar quando você lê e escreve. Então o versículo, o texto é João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz: Mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque este tipo de adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito, e importa o que os adoram em espírito e em verdade. É fácil a gente repetir algumas palavras, orações, tudo que às vezes é falado pra gente fazer, como uma ordem, uma petição, alguma coisa assim, e você só repete aquilo. É um exemplo, pegue lá pra mim, você vai lá e pega. Faça isso, faça aquilo. E você faz, você só tá reagindo de alguma forma e, digamos assim, não é bem essa palavra, mas arbitrária. Então você vai estar só reagindo a um comando, né? E a adoração eu creio que ela não deve ser dessa maneira. A Bíblia nos diz que ela deve ser de todo o coração. Então, a adoração verdadeira vem com palavras e atitudes que vêm do fundo do seu coração. Então, é intencional isso. É uma forma que você sente prazer, gosta de fazer aquilo, né? É, a nossa adoração vem no fundo do nosso coração. Que isso é como se fosse gratidão ou reconhecimento da pessoa que faz ou é. Que no caso nosso é Deus. Que faz todas as coisas e Ele é o que é, né? E uma pergunta aqui bem bacana aqui na nossa introdução, que eu separei dois tópicos aqui pra gente estar falando, que é duas perguntinhas também, no final é bem interessante. O que os anjos falam ao redor do trono? A gente já vai ler um versículo aqui, um capítulo de Isaías, né? Do versículo 1 a 3, que vai falar sobre essa parte e é bem interessante. O que os anjos falam ao redor do trono? Eles falam o que eles sentem ao ver o que fez, era, é e irá fazer. E sempre será. Então, eles falam isso desde a eternidade, desde quando eles foram criados. Então, tem uma música que a gente fala também, que fala sobre esse versículo, que é o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar e os fazem cantar santo. Algumas traduções de algumas bíblias falam e mesmo Isaías, que eles falam um cântico novo, eles falam as boas novas, que sempre é uma novidade o que eles veem. Então, o deslumbre da presença de Deus é isso. Chega a deixar eles, a revelar o que eles estão sentindo, e eles falam uns aos outros que Ele é santo, santo, santo. Isso sai do profundo deles, dos anjos. Então essa é uma parte bem bacana, que ao ver o Senhor Jesus, ao ver Deus, os anciãos, os 24 anciãos, eles rendem a coroa deles. Os reis rendem as coroas. É como se estivesse dando 100% da majestade, do poder, da autoridade para aquele que eles estão vendo. No caso, é o nosso Senhor Deus. Assim, as palavras novas de adoração são lançadas e ao mesmo tempo são repetidas, se possível, se for a intenção, ao ponto de falar todo o seu sentimento. Isso é adoração. E os que os anjos fazem é adorar ao redor do trono 24 horas por dia, em todo momento que eles veem a presença de Deus. Como eu já até refleti uma vez sobre o começo da Bíblia, que é quando Deus criou todas as coisas, né? O princípio criou Deus os céus e os céus e a terra, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E bacana é pensar que depois disso, ele falou que haja luz. Então, como Deus via tudo o que ele havia feito, ele é a própria luz. Então, há uma aparência deslumbrante nele, o qual eu creio que a gente vai ver logo na glória.
mas a gente pode conseguir mensurar de alguma forma com a nossa fé. E eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. O texto de Isaías vai falar isso que eu falei sobre os anjos, o que eles falam, que é Isaías, no capítulo 6, no versículo 1 a 3, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Versículo 2. Serafins estavam sobre ele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bacana pensar que eles falavam as palavras de adoração também um para os outros, não em sentido de adoração a eles, mas sim falando o que eles viam, o que eles sentiam do profundo do coração. Isso é muito bacana de ver, que é o que faz pensar que os 24 anciãos entregavam as coroas lá ao ver a entrada do rei, que é o nosso Deus, e tirando todo o poder, a majestade deles, entregando todas para quem eles viam, né? Entregando todo o poder, o domínio, dizendo que ele é acima deles, o nosso Deus, só apenas por ver. Então eles tomavam atitudes, falavam palavras que expressavam com a adoração deles o que eles estavam vendo. Então, a partir disso, dessa introdução bacana, eu trago 2 tópicos aqui que a gente vai falar, daí a conclusão e 2 perguntinhas. O primeiro tópico é adoração acomodada ou madura. A nossa adoração, ela é acomodada ou madura? Uma adoração acomodada segue o protocolo. O que tem que fazer, faz o que tem que fazer e amém. É comum, raso. Então, é o que eu digo, né? Tipo, na tua igreja diz lá, tem culto domingo e sábado. Você só vai domingo e sábado. Você faz o que tem que fazer, você é responsável por isso, isso e isso. Então você vai e faz isso, isso e isso. Ou nem faz. Então isso aí é comum, é uma coisa comum ou rasa. Então você decide o que faz. E essa, creio que é uma adoração acomodada. Então, a partir do momento que o louvor começa a rolar, que é a parte nossa de entrega também, a mensagem começa a ser falada, então você só faz, diga amém, amém. Faça isso, faz. Levanta as mãos, levanta. A música fala, bater palma, bate palma. E pula, pula. Faz o que quiser. Então isso é cômodo, porque alguém está tendo uma ordem, tá falando o que você fazer. E isso é muito fácil. É como você desenhar com um papel embaixo, com um desenho embaixo. Você só passa o lápis em cima. E a adoração madura já é de outra forma. É uma coisa bem feita, na maioria das vezes. É uma coisa bem feita e com frequência, né? Pois ama o seu pai, que é no caso, o adorado. O noivo, o amigo, o mestre, depende também da situação que você está adorando, né? Pois encontra importância na adoração e sabe o valor que ela tem. E o que se pode conquistar com ela, né? Com a ação dela. Que é a atenção e o coração de Deus. A gente chama a atenção de Deus, né? Com uma adoração verdadeira que vem do fundo do coração. Então, faz de todo o coração e devoção. Essa parte é muito bacana sobre a adoração madura. Então você entende, você sabe o que está fazendo, você sabe o porquê que você está fazendo, você reconhece a quem você está fazendo. Então isso leva você a um certo tipo de maturidade. Então você vai fazer com frequência, você vai fazer porque você quer, você vai fazer com vontade, por ser uma adoração madura, por ser uma coisa que você gosta, você entende o objetivo e você quer aquilo para você. E isso é muito, muito legal de uma adoração madura, igual a gente tem falado aqui. E um exemplo que eu quero usar aqui é um texto que se encontra em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 10. Que é a parte lá, eu não vou ler tudo aqui, talvez eu leia algumas coisas, mas é só pra gente ter uma referência bacana. Quando Eli e Samuel eles estavam deitados, então Deus chega e fala e chama Samuel. E Samuel levanta
digamos assim, de uma forma acomodada, ele se encontrava e pergunta, ele aí me chamou? Foi você que me chamou? E ele fala, não, então a toda essa parte da história aí, eu dou como exemplo uma parte de uma parte cômoda. Não reconhecia, não tinha prática, não sabia, fazia as coisas, tipo, ele tava com ele. E o legal da maturidade é quando entra ele na história ali, que entra na parte madura, que ele fala, ó, da próxima vez, na terceira vez, né, da próxima vez que você ouvir a voz te chamando, diga, eis-me aqui, Senhor, estou te ouvindo, ou algumas traduções falam outra, outra tradução. Aqui diz, na minha Bíblia diz, então veio o Senhor, é, pelo que Eli, Samuel, vai te deitar e ouvires a voz, fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Algumas Bíblias têm outras traduções. Então isso é legal que ele já entendeu, ele já sabia, opa, é Deus que está falando. E isso é só um relacionamento, é só uma forma íntima de você interagir com Deus que leva você a ter esse nível de maturidade de entender essas coisas. Isso é uma adoração madura. E agora o segundo tópico que a gente vai falar, a sua adoração, a nossa adoração, é por fé ou por vista? Talvez eu use alguns exemplos aqui também de Samuel e Eli, que é bem legal essa história nesse contexto que a gente tem falado de adoração. Uma adoração por vista normalmente é feita por motivos de interesse, né? Viu algo ou foi falado algo, você pode conquistar isso, tal. Então, reagiu de tal forma para alcançar esse objetivo fisicamente. Vou tomar como exemplo aqui alguma pessoa sendo tomada pelo Espírito Santo, sendo cheia do Espírito, transbordando ali. A pessoa vê que é aquilo na hora, né? Nossa, então dá pra conseguir isso. Então ela começa a reagir daquela forma, né? Uma adoração por vista. Eu quero conquistar aquilo. Normalmente acontece em culto com pessoas de fora, com pastores com revelação, profetas, apóstolos. Então a pessoa fica agindo de uma forma para que a pessoa venha falar com ela, para que chame atenção. E isso aí eu creio que é uma adoração por vista. Então ela quer conquistar uma coisa que ela está vendo ali, às vezes próximo. E ela tem que acreditar, ver, nossa, realmente fez isso, aconteceu isso, então eu também quero, né? Estilo Tomé. E já a adoração por fé é outra história. Para ter fé, provavelmente, provavelmente foi revelado de alguma forma para você algumas coisas. E no que a gente tem falado nesse contexto da adoração, é por meio da palavra de Deus. Então, a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, que você começa a buscar Deus através da palavra dele, do verbo lançado, né? E o verbo era Deus. Você começa a buscar isso, você começa a ler, a querer entender, a querer buscar isso que você está lendo, que você está acreditando aqui, tendo fé nisso. Os seus olhos espirituais vão sendo abertos. E aí você vai entrando num outro nível. E isso é muito bacana. Os olhos espirituais vão sendo abertos pela palavra de Deus. Então a revelação da adoração que vem dentro do teu espírito, que é livre, então ele começa a agir, digamos assim, ao nosso entender, como é que eu posso dizer, sem a nossa vontade carnal, assim, mas do espírito, e isso é muito bacana. Começa a ser revelado no espírito do indivíduo, qual tem buscado essas coisas na palavra de Deus, e ele começa a tomar certas práticas, soltar algumas palavras e atitudes que é de adoração. Que às vezes, se você for ver, a primeira vez que você vai ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas, é mais ou menos isso que acontece. Às vezes você vai com medo, mas você tem fé, você acredita que aquilo vai acontecer e que pode, você ama tanto a Deus que você quer aquilo, então você quer extravasar de alguma forma e você vê e você sente até que o teu espírito já age de uma forma e tudo acontece, e é muito bacana isso, né? E isso é uma adoração, é uma forma de adoração, creio eu, até extravagante, é muito bacana, é muito legal de ver, de sentir também a primeira vez, o turbilhão de emoções que é isso, é você se desligar do redor e prestar atenção só numa coisa.
em quem você está adorando. No nosso caso, nosso grande eu sou, o papaizinho, nosso amado, nosso noivo, nosso mestre, nosso Deus, né? Então, o Espírito ele fica tomado por aquilo, então ele começa a ser revelado algumas palavras, ele começa a manifestar de algumas formas, né? E nisso ele começa a entrar nesse ambiente que os olhos espirituais estão vendo, que é pela nossa fé. Ele começa a entrar nesse ambiente e a partir desse momento assim começa a ser achado nele, no ambiente dessa adoração, de quem ele tem adorado, né? Se perder nessa adoração pelo que é revelado aos olhos espirituais é inexplicável. Eu creio que esse é o ápice de uma adoração verdadeira. Você prestar atenção naquilo, você colocar teu coração, o teu tempo, o teu pensamento, tudo nisso. Se perder em meio a essa adoração, creio que é o ápice, a nossa adoração deve ser desse jeito, né? Mas para que haja algo de tal maneira, desse movimento, de tudo isso que eu tenho falado, de abrir os olhos espirituais, de o Espírito falar e se manifestar e vir do fundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, precisa ter fé. Já lá no começo. Acreditar desde o começo, sem duvidar. Então, a partir disso, a nossa adoração por fé é verdadeira e creio eu, de todo o coração, né? E esses foram os dois tópicos. E aí agora a gente vai para a conclusão, que eu creio que fecha esse selo aí da nossa adoração, de que tipo é a tua adoração, né? E a conclusão é, a nossa adoração deve ser madura e por fé, com a vista dos olhos espirituais, né? Então, a partir do momento que você tem fé, você busca, você acredita, você se enche de Deus, você se enche na palavra dele, no relacionamento com ele, na oração, e a partir dessas atitudes, os seus olhos espirituais vão sendo abertos. Aí a adoração vai se intensificando e vai ficando madura, com cheiro suave, vai ficando... realmente eu creio que a sincera adoração, daí a verdadeira que Deus busca, os verdadeiros adoradores. O relacionamento com Deus e a leitura da palavra, com muita atenção, com muita dedicação, né? Leva a uma adoração rica, leva a gente a ter uma adoração saudável, uma adoração rica, genuína, madura, e assim, a cada palavra de adoração nos leva a lembrar das coisas lidas, ouvidas, vividas e esperança no que vamos viver com Deus. Então, e essa adoração cria uma consistência, né? E assim, ela cria um cheiro suave e agradável ao coração do nosso Deus. Então a nossa adoração, ela deve ser racional. Você deve sentir, você deve saber o que você está fazendo e fazer isso de todo o coração. Com fé naquilo que os olhos espirituais estão vendo, que a palavra de Deus, que é viva, e Ele é vivo através do seu Espírito Santo, vem falando dentro de você, vai girando aquelas engrenagens, às vezes que estão enferrujadas, vai saindo palavras de adoração pelo que você leu, pelo que você ouviu, pelo que você crê em Deus. Deus, Tu és santo. Tu és santo, os anjos te louvam. Como a gente já leu aqui, que os anjos ao redor do seu trono, as palavras começam a minar da tua boca, do teu coração, que os anjos que voam ao redor do seu trono veem a tua grandeza, a tua beleza, clamam uns aos outros que Tu és santo, 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 toda a terra se encherá de sua glória. Então, eu creio que é essa adoração que Deus busca, mas que venha do fundo do teu coração ao ponto de você transformar a tua vida para que isso aconteça. Para que você siga a linha que Deus tem ensinado, direcionado, o alvo dele, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas sim para o alvo que é Cristo. Assim vai criando um manancial de adoração no teu coração ao nosso Deus. A adoração não é receber, é dar. Amém? A nossa adoração é dada a Deus, ela é voluntária a Deus. Então, não porque eu mereço ou alguma coisa assim, mas sim porque a gente precisa amar esse Deus que nos salva, nos cura, nos ama, nos criou, né? Acima de todas as coisas nos criou e vem cuidar de nós desde o princípio. E isso é bacana. E as duas perguntas que eu deixo agora, né? A tua adoração é acomodada ou madura? Se é acomodada, por que ela está assim? E o que você deve fazer para que ela mude? Para que ela vire
uma adoração madura. E a tua adoração é por fé ou por vista? E se é por vista, tente migrar essa tua fé por vista para a vista com os olhos espirituais, que daí entra na adoração por fé. E assim você só consegue tendo relacionamento e conhecendo a quem você tem adorado e servido, o nosso Deus, através do nosso mapa, que é a Bíblia. Amém? Então, que o seu coração seja cheio, que você busque ter uma adoração genuína, saudável com Deus, e queira isso sempre, que eu creio que as recompensas são maiores do que você pode imaginar. Um abração a todos e até a próxima. Tchau, tchau.